A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 5 do quarto trimestre de 2024, que traz por título A Promessa de Salvação. Eita glória, se prepara aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical e também o discipulado. Estamos ministrando videoaulas com dinâmicas da revista de adultos até jardim de infância e também do discipulado. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Nós estamos aqui na nossa lição de número 5 dos adultos do quarto trimestre de 2024, que traz por título A Promessa de Salvação. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar na sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adultos, que é bênção pura sem mistura. Agora, se você quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma com relação à temática que será estudado. Aqui você pode perguntar: o que é salvação? Da mesma forma, como adquirir, como ser salvo? E também, será que a pessoa pode perder a salvação? Meu Deus, pergunte, já ouviu falar ou que pode falar acerca de justificação, santificação e regeneração? São as bases da nossa salvação. Pergunte à sua turma e deixe eles participarem. Mas preste atenção, nesse primeiro momento não é para você ficar mostrando que você tem conhecimento, que você sabe responder. A intenção não é essa. É para que você possa fazer as perguntas, esperar respostas dos seus alunos, para assim verificar se a sua turma tem conhecimento do assunto ou não. Então não é o momento de você, que é professor, mostrar conhecimento. Acalma o seu coração, fica tranquilo. Ah, pastor, mas minha turma ninguém participa. Pronto, faça as perguntas. Se ninguém responder, não responda também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, as perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica, professor. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pense em um bem precioso. Pense em algo que não pode ser negociado. Meu Deus, não pode se brincar, é a nossa salvação. E em Cristo Jesus nós estamos seguros, nós somos salvos em Cristo Jesus. Claro que eu preciso estar na posição, claro que eu não posso negar a Cristo, mas em Cristo Jesus nós temos a certeza, a convicção, a esperança da nossa salvação, porque Ele garantiu a nossa salvação. Porque Ele, Cristo Jesus, morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos dizer: eu estou salvo em Cristo. Ele me salvou. Ele é o meu Salvador. E isso tem que ser dito alto, forte e grosso, com muita convicção, com muita certeza. Salvação existe sim. Eita glória! Seremos salvos sim, mas precisamos estar nessa esperança. Precisamos estar nessa convicção
E assim como eu ouvi o evangelho que foi pregado pelos irmãos, eu também tenho essa missão de anunciar esta salvação. E eu posso anunciar tanto com as minhas palavras, com as minhas pregações, quanto também com a minha vida. Pois se Cristo Jesus me salvou, eu sou diferente, me comporto diferente, ajo diferente, porque o Espírito Santo de Deus passa a agir na minha vida. Agora eu vou te perguntar, será que eu estou agindo como uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? O que você acha? E você e a sua turma? Pergunte! Agora vamos para a nossa verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crer em Jesus Cristo. É a maior promessa divina, é a maior dádiva, é o maior presente. Mas observe, para todo aquele que crer em Jesus Cristo. A salvação é para toda a humanidade. Agora, para receber, para você ser salvo, estar salvo, é necessário crer em Jesus Cristo. Salvação só existe nele. Ele é o meu Salvador, o seu Salvador, e eu preciso estar nele. Se eu não estiver em Cristo, eu não tenho salvação. Por quê, pastor? Porque ele é o Salvador. Tem muitas pessoas pensando por aí que vão poder comprar salvação com seu dinheiro, com seu poder, com a sua fama, com seus conhecimentos, e eu lhe digo com toda certeza, não vai. Não consegue. A salvação já foi conquistada. Basta aceitar a Cristo Jesus, que assim eu vou estar salvo e serei salvo em nome dele. Você crê? Agora vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é o nosso devocional. E você que é professor tem a missão de incentivar, motivar seus alunos a fazer a leitura diária. O que é que você pode fazer? Lá no meu Instagram, todos os dias, eu posto a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar no seu grupo da EBD. E você pode até pedir, quem consegue explicar a leitura diária de segunda? Irmã Maria, a senhora vai explicar a leitura diária de sexta, de sábado, e assim por diante. Pode ser em áudio, pode ser em vídeo, pode ser por escrito. Fique à vontade, mas eu quero a participação de todos os meus alunos. Isso cabe a você enquanto professor. Pega o endereço do meu Instagram, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal. É só pesquisar lá no Instagram, descomplicando.ateologia, que você vai ter acesso também ao Instagram do nosso canal, que tem sido uma bênção. Corre lá e passa a estar nos seguindo para ter acesso a vários materiais. Para você ver, viu? Toda segunda-feira nós postamos também um vídeo chamada e um despertador. São materiais de utilizar. São materiais que você pode estar pegando e enviando para os seus alunos. Fique à vontade. Leitura diária de segunda-feira. A serpente no deserto como tipo de Cristo. Na terça, livres da escravidão do pecado e da condenação. Na quarta, justificados e tendo plena paz com Deus. Na quinta, a operação do Espírito Santo para a salvação. Na sexta, andando como nova criatura e em novidade de vida. No sábado, o cuidado contra a apostasia individual. E no domingo, é o título da nossa lição, a promessa da salvação. Agora vamos para a nossa leitura oficial, que é a nossa leitura bíblica, que está em João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Uma observação: se esta leitura já foi feita na nave da igreja, não é necessário você repetir a leitura em sua sala de aula. Você já pode partir para a sua introdução. Assim você vai ganhar tempo. Estou sempre aqui perguntando quanto tempo você tem para ministrar a sua aula. Se você tem pouco tempo, 40 minutos, 45 minutos, não dá para você passar o tempo todo lendo sua revista. Ganha tempo, viu, professor? Ah, pastor, eu tenho pouco tempo, o que é que eu faço? Quem tem pouco tempo vai precisar ler menos a revista e explicar mais. Como assim, pastor? Você não precisa ler a revista toda, mas você precisa explicar a lição toda. Segue a nossa dica, viu? E para mais dicas como essa, preste atenção.
toda quarta-feira estou com curso gratuito. Se quiser estudar em nosso curso, deixo aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no nosso grupo, As 7 Leis do Ensino, curso gratuito para todos os professores. Vem estudar conosco, o link está na descrição desse vídeo. E se quiser falar comigo também, meu WhatsApp está passando aqui. Venha! Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Hoje vamos estudar soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E esta é a maior, a principal promessa bíblica na vida do ser humano. Eu sei que o homem da atualidade está procurando fama, riqueza, reconhecimento, mas a maior promessa de Deus chama-se salvação. Essa salvação foi conquistada por Cristo Jesus ao morrer na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. E através dele e também deste ato de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, nós temos a garantia da nossa salvação. Mas para isso, precisamos tomar cuidados, porque o inimigo da nossa alma não quer, não deixará e se levantará de diversas formas e maneiras e sutilezas para nos tirar do propósito de Deus, nos tirar da presença do Senhor. Daí, vigie, tome cuidado, seu maior patrimônio chama-se salvação. E, nesta doutrina, soteriologia, vamos estudar em que está baseado a nossa salvação, o cuidado que nós precisamos ter. Por isso, venha conosco. Agora o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a promessa da salvação. No item 1, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, versículo 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de maneira que não se pode mensurar ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crer não será condenado. Eita glória! Segundo, a de que não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho, Jesus Cristo. Professores da EBD, presta bem atenção, que eu vou contextualizar esta situação aqui para você abordar com seus alunos, tá bom? Deus, ele cria o homem e a mulher sem pecado, salvos, libertos e perfeitos. Mas, no entanto, este homem não poderia desobedecer a Deus. E o que aconteceu? Acabou pecando, desobedecendo. Fez aquilo que Deus disse que não era para ser feito. A partir da queda de Adão, acontece ali uma separação, porque o homem pecou. E pecar significa, naquele ato, que o homem tornou-se devedor de Deus. Deus criou, Deus abençoou, Deus fez promessa, mas colocou uma condição também: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, certamente morrerás. Foi bastante claro e objetivo. Mas, no entanto, o que fez o homem? Comeu, pecou, errou o alvo. E a partir daquele ato, contraiu diante de Deus uma dívida. E essa dívida diante de Deus, para que o homem pudesse recuperar sua salvação, deveria ser paga. Como pagar essa dívida diante de Deus? Através da morte de alguém sem pecado,
se oferecer gratuitamente para morrer em prol de toda a humanidade. Porque assim como entrou o pecado por um homem, Adão, o segundo Adão, Cristo também, um único homem, trouxe salvação a todos. Entendeu o contexto? O homem, através do pecado de Adão e Eva, tornou-se devedor de Deus. E Deus queria que a dívida fosse paga para que o próprio homem pudesse ser salvo. Se o homem pagasse a dívida contraída por Adão, o homem seria salvo, teria salvação, libertação, as promessas de Deus viriam sobre a sua vida. Ok? Por isso, ao longo da história, é dito que vários homens se levantaram para pagar essa dívida, mas ninguém conseguiu, porque todo ser humano já nasce pecador. Por causa disso, quem veio a esta terra como homem para nascer, crescer, meu Deus, ser tentado e não pecar, e oferecer gratuitamente a sua vida para a salvação da humanidade, Jesus Cristo. É por isso que Jesus veio a esta terra para cumprir a lei, nascer, crescer, ser tentado, não pecar, e assim ter a oportunidade de oferecer sua própria vida para pagar a dívida do homem. Por isso que Jesus veio como homem, para pagar a dívida do homem diante de Deus. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Jesus morre, oferece a sua vida, oferece seu sangue como pagamento da dívida. E Deus aceitou. Eita glória! Por isso, a nossa dívida foi paga, tá ok? Vamos até aqui para você entender. Eu acho interessante você fazer essa introdução para que seus alunos possam entender por que era necessário morrer. Existia dívida, a conta tinha que ser paga e Deus não abriu mão disso. Por isso o próprio Jesus Cristo veio e morreu no meu e no seu lugar. Até aí tudo bem? Recomendo você se inscrever no canal, viu? Depois dessa introdução daí, pelo amor de Deus, você acredita que tem crente coração duro que não vai deixar nenhum like nesse vídeo? Só o sangue, viu? Mas vamos dar seguimento porque aqui o alimento é forte. Agora o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, de saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Veja só, a dívida existia. E ao longo da história, Deus foi dando alguns sinais, mostrando algo que estaria acontecendo. Como foi citado aqui no primeiro tópico, uma serpente foi levantada no deserto, onde todo o povo que olhasse para a serpente seria salvo, teria livramento, não morreria. Assim também, Jesus Cristo foi levantado e todos aqueles que aceitam a Ele recebem a salvação, recebem o livramento. Aí muitas pessoas que não têm conhecimento ficam assim, para que estudar o Velho Testamento se nós estamos no Novo Testamento? Para que conhecer o Velho Testamento se agora estamos no Novo Pacto? Para você compreender a Bíblia. Tudo aquilo que está no Novo Testamento teve o seu princípio, a sua origem no Antigo Testamento. Por isso a necessidade de estudar e ter o conhecimento. Então, Cristo Jesus veio a esta terra para nos trazer salvação, libertação. E a libertação é algo sensacional. Libertar-se, estar livre da condenação, estar livre do mal, estar livre do pecado. Isso é algo impagável. O homem por si só, anote aí, viu? O homem por si só não consegue se salvar, não consegue se libertar, seja quem for.
pode ser a melhor pessoa, o melhor cidadão, mas ele por si só não consegue se libertar, se transformar em uma nova criatura. É necessário aceitar a Cristo e o Espírito Santo de Deus vai fazer a transformação, a libertação que for necessária. É um processo lento, mas nós chegamos lá. É um processo lento, mas vamos vencer. Quem crê, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: O Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Veja só, muitas pessoas, veja só, o Salvador, aquele que ganhou o direito, eita glória, de ser o Salvador, o libertador. Este, presta atenção, este não poderia ter pecado. Este poderia até ser tentado, mas não poderia ceder ao pecado. Te pergunto, é fácil não ceder o pecado? É fácil ter uma vida de oração, de consagração, de jejum, de meditação na palavra? É fácil. Você tem conseguido fugir da aparência do mal? Você tem conseguido dizer não ao pecado quando bate na sua porta? Preciso saber e deixa aqui nos comentários. Mas, devido a isso, Deus envia o seu próprio Filho. Em observação, Cristo Jesus foi tentado enquanto homem. Nós sabemos muito bem que na questão da cristologia, a doutrina de Cristo, vamos estudar que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus, tá ok? Estamos estudando aqui agora, ele 100% homem. Jesus foi um homem perfeito, igualmente a mim e você, perfeito com relação à nossa anatomia, tá bom? A nossa estrutura. Tudo aquilo que o homem tem, Jesus Cristo teve. Deixo bastante claro. Então, Jesus foi tentado naquilo que o homem gosta, em poder, em autoridade, em riquezas. Tem muitos homens por aí que não aguentam ver uma proposta de poder que aceita. Tem muitos homens por aí que não aguentam ser tentado, feita a proposta, meu Deus, do pecado, da prostituição, das bebidas, do dinheiro e acabam cedendo a estas tentações. Concorda comigo? Então, Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele foi tentado enquanto homem, mas ele não cedeu o pecado. Vou te perguntar e você vai me responder aqui, viu? Por que Jesus não cedeu ao pecado? Por que Jesus não pecou? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vou lhe dar uma explicação para você entender. Se alguma pessoa respondeu que Jesus não cedeu ao pecado, que Jesus não cedeu ao pecado porque ele era Deus, isso é heresia. Eita, vou apertar o juiz aqui agora. Presta atenção. A minha pergunta foi que, por que Jesus não pecou enquanto esteve aqui nesta terra? Por que Jesus não pecou? Se alguma pessoa respondeu que ele não pecou porque ele era Deus, essa resposta é uma heresia. Essa resposta vai de encontro com a doutrina que diz que Jesus Cristo foi homem 100%. É a resposta errada. Ah, pastor, e como Deus ele peca? Não estou falando ele como Deus. Como Deus ele não peca, não pode nem contemplar o mal. Mas estou falando ele enquanto homem. Enquanto homem,
Se ele tivesse cedido à tentação, ele teria pecado e nós não seríamos salvos. Ah, pastor, e qual a resposta correta? Por que Jesus Cristo viveu nesta terra e ele não pecou? Mas eu peco. Por que isso acontece? Meus irmãos, Jesus não pecou enquanto esteve nessa terra, porque ele estava cumprindo o propósito de Deus. E nesse ato de cumprir o propósito, sempre ele estava orando, jejuando, buscando, pensando nas coisas que são do alto. Jesus Cristo chegou a dizer que 1 hora de oração era o mínimo possível. Chegou diante dos apóstolos e disse: vocês não conseguem orar nem 1 hora? Ei, Jesus amado! E você, quanto tempo você consegue orar? Não é no mês não, varão, é no dia, por dia. Eita, tem pessoas que não estão conseguindo orar nem 1 hora por semana e depois quer vencer a tentação, quer vencer as provações, quer ver os milagres acontecendo. Ora mais, medita mais na palavra, cultue mais. Eu disse aqui recentemente, eu estava pregando, eu falei o seguinte: se tinha uma pessoa que não precisava ir para o culto, era Jesus. Pensa só, Jesus Cristo sempre estava no templo, ouvindo, na sinagoga, ouvindo a palavra. Se tinha uma pessoa que não precisava estar nos cultos, nós podemos dizer que era Jesus. Mas Jesus sempre estava na sinagoga, Jesus sempre estava no templo. E tem crente hoje moderno que vem para cá dizer: para que culto? Para que ir para a igreja? Para que ir para o templo? Para que ir para a sinagoga? Para que ir para a IBD? Para você aprender, para se fortalecer, para receber alimento forte, mocotó, eita glória, um tutano, uma comida que vai te fortalecer a tua vida espiritual. Jesus, ele não pecou porque ele estava alimentado pela palavra. Jesus não vivia somente por vista, não, mas também por fé, oração, consagração. Já vai aprendendo. Jesus não pecou enquanto esteve aqui nessa terra, enquanto homem, porque ele meditava na palavra, vivia a palavra, praticava a palavra. Amém? Deu para você entender? Agora eu vou te perguntar: você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte. Mas pergunta o seguinte: já está inscrito no canal? Não acredita, rapaz, tem crente coração duro, viu? Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, tem um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Como assim, pastor? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, meu Deus, ideia de apresentações. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. No item 1, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação.
Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crer no Filho de Deus, com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. E por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado a transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Presta atenção, o homem contraiu uma dívida diante de Deus lá no jardim do Éden. Por isso, o homem era pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo ser humano que peca, o que ele merece, a sua punição é morrer. É a consequência do pecado, é a morte, como disse Deus para Adão: não comerás, mas se comer, certamente morrerás. Essa é a punição. Mas, no entanto, com a vinda de Cristo, quanto homem, nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu. E através da sua morte, ele pagou, ele riscou a cédula que era contra nós. A nota promissória foi cravada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Logo, não existe dívida. Nós não temos conta a pagar com relação aos nossos pecados, porque Cristo Jesus cravou na cruz quando lá estava, trazendo assim a nossa salvação. E hoje, diante de Deus, isto quando você crê, pois a salvação é para todo mundo. Agora, eu preciso crer, aceitar a Cristo Jesus. Quando eu faço isso, diante de Deus, a morte de Jesus me justifica, me torna justo diante de Deus. Isso é algo sensacional. Seu dinheiro, sua fama, seu poder, sua autoridade não consegue pagar a dívida diante de Deus. Ninguém por mérito, ninguém por obra alguma consegue chegar diante de Deus e dizer: eu sou justo, eu mereço, o Senhor tem que me salvar. Ninguém vai chegar diante de Deus dessa forma. Agora, quando você crê em Jesus, quando você aceita Jesus, eita glória, eu me torno justo diante do Senhor. Em outras palavras, sem pecado algum. A cédula que estava contra nós foi riscada, foi apagada, foi riscada, foi eliminada. Não existe mais dívida, porque Jesus pagou a dívida. Anote aí no seu coração, viu? Não existe mais dívida. Jesus, na cruz do Calvário, pagou a minha e a sua. É por isso que somos justificados diante de Deus. Você é justo diante de Deus, não por mérito, mas por causa dele. Eita glória! Vamos dar seguimento. Agora o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo 3, de 1 ao 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus 2, versículo de número 11. Presta atenção, a doutrina bíblica soteriologia, que trata acerca da salvação, está baseada aqui na regeneração. O que é regeneração? Entenda, você, ou seu velho homem, não consegue se salvar, se libertar do pecado. É por isso que quando você crer, quando você aceita Jesus Cristo, olha, você se torna justo diante de Deus. Eita glória!
e agora vai passar pelo processo de regeneração, de transformação, de libertação. E esse processo é dito que nós nascemos de novo, agora não mais a carne, não mais escravo do pecado. Isso mesmo, tem pessoas que vivem para pecar, acorda para pecar, vai dormir pecando. Tem pessoas que vivem para o pecado. Nós chamamos até de profissionais do pecado. São aquelas pessoas que vivem no pecado e estão mortos diante de Deus. São os profissionais, pecados premeditados, organizados, estruturados. Vivem como se Deus não existisse. Estes estão mortos no pecado. Mas você que aceitou Jesus está vivo. E está vivo com a nova natureza, a natureza de Cristo. Esse processo de regeneração, de nascimento de novo. E agora não vamos viver segundo a carne, porque você nasceu de novo. Você não pode estar mais morto no pecado. Você não pode mais estar praticando pecado premeditados, organizados. O pecado na vida de um crente regenerado, transformado, pode acontecer por falta de vigilância. Não vigiou, não orou, meu Deus, não tomou cuidado e acabou caindo em tentação. Não estou dizendo que é certo, não estou mandando ninguém pecar aqui, mas estou dizendo que quem vive no pecado, é um profissional do pecado. São aqueles pecados premeditados, organizados. Essas pessoas vivem como se Deus não existisse. Agora você, que nasceu de novo, você que aceitou a Jesus Cristo, não pode pecar, porque não está mais escravo do pecado, não vive mais no pecado. Mas, no entanto, há momentos que você pode não vigiar e acabar cedendo à tentação. E isto é pecado, e cuidado para não perder sua salvação. Por isso que o próprio João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Olha, filhinhos, não pequeis, porque nós não estamos mais vivendo no pecado. Nós não podemos viver mais da prática do pecado, porque nascemos de novo. Então João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado que intercede por nós, porque nós não somos profissionais do pecado. Se o pecado vier a acontecer, foi por falta de vigilância. E no mesma hora, em nome de Jesus, se arrependa, se liberte, não deixe o pecado te dominar. Não deixe a sua velha natureza sobreviver, gritar dentro de você. Ela tem que estar morta, porque você passou pelo processo de regeneração. Você é a nova criatura. E está escrito que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Cristo, é Cristo, é Cristo em nossa vida. Você já foi regenerado, já nasceu de novo. E quem nasce de novo, anote aí, quem nasce de novo, fala diferente. Sua palavra é temperada com sal, sabe se comportar, tem temperança. É um excelente marido. Meu Deus, fala a Deus. É uma excelente esposa. É um excelente filho, porque você nasceu de novo. É a nova criatura. As coisas velhas se passaram, entendeu? As coisas velhas se passaram. Tu é novo crente. Nova postura, nova mentalidade, novo desenvolvimento, uma nova vida em Cristo, porque você foi regenerado e agora é uma nova criatura e vai habitar os céus. Eita glória! Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo.
Esse processo ocorre até o advento da nossa glorificação final, por ocasião de transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Veja só, a doutrina bíblica, soteriologia, está baseada também na santificação. E a santificação nós podemos dividir em 3 estágios. Primeiro estágio da santificação, chamado de santificação posicional. É o ato quando você aceita Jesus. Eu aceitei Jesus no dia 30 de maio de 1999. Foi nesse ato de aceitar a Jesus Cristo que eu levantei minha mão crendo nele e aceitando ele como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele ato de aceitar Jesus verdadeiramente, ali ocorreu o processo de santificação posicional ou inicial. Em outras palavras, se eu tivesse morrido naquela data, eu seria salvo. Porque no ato de aceitar a Cristo, acontece ali a santificação posicional. Se eu morrer naquele ato, eita glória, se eu tivesse morrido naquela data, eu estaria salvo. Porque Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, traz sobre a minha vida a santificação, a libertação dos meus pecados. De tudo aquilo que eu fiz, olha, daquela data para trás, meus pecados foram perdoados. E ali eu sou santificado, transformado pelo poder de Deus. E você sabe que santificação é você estar livre do pecado, é você não pecar. Então, a primeira santificação que vem sobre a nossa vida é no nosso ato de aceitar a Cristo Jesus, mas verdadeiramente. Presta atenção a esse termo. Estou falando de um ato verdadeiro. Aceitar Cristo verdadeiramente, crendo nele. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas, irmãos, que aceitaram a Jesus somente por moda, por achar bonito, ou talvez por algum tipo de interesse. Quantas pessoas aceitaram a Jesus Cristo, ou seja, levantaram a mão na igreja, porque estavam doentes e queriam a cura? Quantas pessoas estavam falidos e queriam prosperidade? Quantas pessoas, quantos jovens aceitaram a Jesus porque queria namorar, casar com alguma menina da igreja ou até mesmo menino? Quantas não fizeram isso? Então, o ato de levantar a mão naquela data não significa que ele aceitou a Cristo ou que aconteceu ali a santificação posicional. Porque muitas pessoas não aceitam a Cristo naquele momento. Estão, talvez, aceitando a igreja, a fazer parte da igreja local. Agora, também, com o processo que vai acontecendo, está no culto, ouvindo a palavra, tudo isso vai convertendo a pessoa. Então, muitas pessoas se converteram a Cristo depois de ter aceitado a igreja. É o primeiro passo, é a primeira iniciativa. Ou seja, tem pessoas que aceitam a Jesus hoje, mas o processo de transformação, de libertação ou santificação posicional vai acontecer depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu não sei, mas você sabe. Para você ver. Eu já vi na igreja um bêbado aceitando a Jesus Cristo. Todo mundo dizia, é mentira, não vai ficar na igreja não. E no mesmo dia aceitou um jovem chorando. Oh meu Deus, eu aceito Jesus, é a minha transformação, eu aceito a Jesus. Então o dia aceitou o bêbado, ninguém acreditava na sua salvação e libertação. Aceitou um jovem chorando. Sabe o que aconteceu depois? Quem retornou para a igreja foi o bêbado. E o jovem retornou para a sua velha vida. Então nunca fique animado demais, empolgado demais, dizendo quem vai ficar, quem vai sair da igreja. Poderá acontecer muitas surpresas, tá bom? Mas entenda, quando você aceita Jesus Cristo, acontece na sua vida essa transformação, essa santificação posicional. Um outro exemplo, converse com seus alunos, tá bom? Tem pessoas, irmãos, que aceitou Jesus em casa. Ele se converteu em casa, talvez ouvindo a pregação, lendo a Bíblia Sagrada, recebeu um folheto, não sei, ou até a própria revelação de Cristo Jesus. Tem pessoas que aceitaram Jesus em casa, mas de noite vão à igreja para ser conhecido pela igreja.
Aí o pastor pergunta, quem quer aceitar Jesus? Aí eu quero. Aceitou Jesus agora? Não, ele aceitou em casa. Mas foi para a igreja para ser reconhecido e cuidado pela igreja. Tá ok? Então a santificação posicional acontece quando você se converte. Quando verdadeiramente você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Agora você aceitou Jesus, mas continua vivo. Eita! Então, se você continua vivo, vai acontecer aqui agora a santificação processual. Ou seja, dentro de um processo, você vai ser liberto de vícios, de vontades, de desejos que nós temos. Então, ao longo do processo da sua vida ministerial, da sua vida espiritual, você vai precisar ser liberto de muitas coisas, de muitos desejos, de muitas vontades. Acontece o segundo processo de santificação, chamado de santificação processual, dentro do processo. Pastor, e quando termina essa santificação processual é quando você receber um corpo glorificado. Até você não receber esse corpo glorificado, você vai estar sendo santificado dentro do processo, chamado aqui progressiva, processual. É o processo que você está vivendo, tá bom? Agora, quando você for para ser arrebatado, vai acontecer a santificação ou glorificação final. É quando vamos receber um corpo glorioso, transformado, incorruptível, semelhante ao corpo que Cristo recebeu ao ressuscitar. Então é só no ato, no momento do arrebatamento da igreja, que vai acontecer a santificação ou glorificação final, onde vamos receber um corpo incorruptível, transformado e regenerado, tá bom? Eu falo mais acerca desse corpo aqui no meu livro. Não sei se você conhece, que é o Descomplicando a Escatologia. Se você ama escatologia, você precisa ter esse livro, porque a linguagem é descomplicada, vai facilitar. E aqui eu falo muito acerca desse corpo incorruptível que nós vamos receber, semelhante ao corpo de Cristo. Se você tiver interesse em adquirir os nossos livros, porque tem também o nosso livro relacionado a EBD, Descomplicando a EBD. Esse livro é especificamente para professores. Meus irmãos, está sensacional. Aqui eu deixei para vocês 200 dicas de como inovar, renovar as suas aulas. Todo professor precisa ter um livro desse, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir nossos livros, basta entrar em contato conosco. Deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato, tá bom? 73981418544. Vem adquirir os nossos livros, porque os livros é bênção pura sem mistura. Venha! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título promessa e perseverança na salvação. No item 1, a base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependem e crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas no Senhor. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Para você entender, irmãos, a igreja está baseada em Jesus. Cristo é o Salvador, o Libertador, é o dono da igreja. Você pode fazer parte da igreja. Você pode ser membro do corpo de Cristo, mas o cabeça é ele, porque foi ele que conseguiu ter o direito. Eita glória! Se colocou na posição correta, na direção certa, viveu, cresceu, não pecou e doou a sua vida. Logo, a base da salvação está em Jesus. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Ah, pastor, eu vou ser salvo porque eu fiz isso. Ah, pastor, eu vou ser salvo porque eu preguei. Ah, pastor, eu sou dizimista. Não existe outra base de salvação senão em Cristo Jesus. Porque Ele é Salvador, Ele é o Libertador, foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Agora, quando você aceita Jesus Cristo, quando você crê em Cristo Jesus, aí você passa pela justificação,
regeneração, santificação inicial e processual ou progressiva, aí sim você começa a servir a Ele, cultuar a Ele, ofertar, devolver seu dízimo. Você começa a ter atitudes de pessoas que nasceram de novo. Isto, mas a base não tira que é Cristo. Ah, pastor, mas eu dou oferta, mas quem salva é Cristo. Ah, pastor, eu prego, mas quem usa é Cristo. A base da igreja, a base da salvação é Cristo Jesus. Pega essa dica. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinamentos fundamentais revelados na palavra de Deus, a apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, a apostasia moral. Isso denominamos apostasia, que implica em rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Veja só, aqui o comentarista vai trazer um pouco a questão da nossa temática da salvação. Por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa que aceitou a Jesus Cristo, que assim está salvo, pode perder a salvação ou não perde a salvação? Será que existe alguma coisa que eu posso perder minha salvação? Mas como é que você salva uma vez, no outro dia eu perdi minha salvação? Aqui agora é mencionada a questão da apostasia. Nós que somos pentecostais, nós que somos da linha arminiana, nós acreditamos, ensinamos e professamos que a pessoa que perderam sua salvação, isso mesmo, perderam, receberam de Deus a bênção, a transformação, a regeneração, o batismo no Espírito Santo, mas ao longo da história acabaram se desviando da proposta de Deus, acabaram caindo na apostasia doutrinária, rejeitaram as doutrinas bíblicas e começaram a seguir as doutrinas de demônios. Então muitas pessoas receberam a Cristo, receberam o dom da palavra, receberam o dom do Espírito Santo, falaram em outras línguas, eram pessoas usadas por Deus, ou seja, pessoas salvas. Mas com o passar do tempo, foram cedendo a certas doutrinas de demônios e caíram aqui na apostasia doutrinária, ou seja, deixaram de seguir as doutrinas bíblicas, as doutrinas de Cristo, e passaram a seguir as doutrinas de demônios, as doutrinas do homem, passaram a servir as doutrinas que vão de encontro à palavra do Senhor. Por isso, perderam a sua salvação. Existem também aqueles que caíram na apostasia moral, ou seja, cederam ao pecado. Ah, eu sou crente, mas eu posso pecar. Ah, eu sou crente, mas eu posso fazer, porque eu tenho liberdade. Eu faço o que eu quero. Deus não se importa com o meu corpo. Deus só quer meu coração. É mentira. Estas pessoas caíram aqui na apostasia moral. Não tem preocupação com a santificação, com a separação do pecado. Então, a apostasia é você que conhece a palavra, viveu na palavra, experimentou a sua salvação, a sua libertação, mas com o passar do tempo, seja por questões doutrinárias, por questão de moralidade, acabou deixando a verdade e agora começa a pregar: tudo que eu vivi, tudo que eu senti era mentira, não era Deus não, era da carne, era do homem, emocionalismo. Começa a negar. Porque o apostata, aquele que cai em apostasia, sempre vai negar aquilo que ele experimentou, sempre vai negar a verdade que ele viveu. Estes que acabam caindo em apostasia, seja qual for, perdem a salvação em Cristo Jesus, porque os mesmos já não crer mais. E para ser salvo é necessário
crê em Cristo Jesus. Ah, pastor, e quem crê, a sua vida é transformada e mudada pelo poder de Deus. Eita glória! Vai pegar fogo nessa aula, viu? Mas presta atenção, não precisa você passar sua aula toda aqui discutindo se perde ou não perde. Não é a intenção da revista. Aborde como um todo, tá bom? Para não haver aquela discussão que não leva a lugar algum. Eu sempre digo, apresente a nossa proposta. Apresente o nosso ensinamento. Nossa igreja, nossos alunos precisam conhecer a nossa teologia pentecostal. Nós temos teologia e nós cremos. Por isso, leia sempre os nossos livros e assista aulas dos professores da sua igreja. Assim serão abençoados e não vão, seguir qualquer vento de doutrina não, viu? Tome cuidado. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Para você entender e conversar com seus alunos, a morte não separa o cristão de Cristo. A morte nos aproxima de Deus. Eita glória! As pessoas que morreram ou que morrem em Cristo Jesus estão agora no paraíso, não estão no céu, não estão desfrutando as mansões celestiais, não estão ainda na Nova Jerusalém. Estão no paraíso, aguardando o momento da ressurreição, para que possa receber assim um corpo glorificado, transformado, para desfrutar de toda a plenitude, de toda a glória do céu, tá bom? Mas assim como disse o apóstolo Paulo, quem morre em Cristo Jesus está com Ele. Aí agora vai aparecer várias perguntas, mas está podendo receber, já conheceu a Deus, já viu a Deus, está fazendo o que no céu? Meus irmãos, isso é mistério, irmãos. O resto é pura especulação. Mas quem morre em Cristo Jesus, a Bíblia diz que está no paraíso, aguardando o momento do arrebatamento da igreja, para receber assim o seu corpo transformado e sentir ou ter, ou perceber, ou viver toda a plenitude do céu. Se você quiser saber mais acerca dos mortos, recomendo você adquirir o nosso livro, Descomplicando a Escatologia, porque são temas escatológicos, tá bom? Mas vamos dar seguimento aqui agora com a nossa conclusão. As promessas da salvação nos lembram que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Veja só que coisa interessante. Deus estendeu sua mão para salvar, libertar, transformar qualquer um. Presta atenção, qualquer um. Pode ser a pior pessoa deste mundo. Jesus estendeu a mão para salvar a todos. Mas, no entanto, eu preciso segurar, preciso me agarrar, preciso estar nele. Então, existe o ato do homem de aceitar a Cristo ou não, como foi colocado pelo próprio Jesus. São duas portas, são dois caminhos, são dois destinos. Mas, no entanto, o próprio Deus nos dotou com a capacidade do livre-arbítrio, poder escolher. Agora, varão, aquilo que você escolher terá consequências para a sua vida.
Eu, por exemplo, escolhi a Cristo. Eu, por exemplo, escolhi a porta apertada, o caminho estreito, mas o meu destino será o céu. E você também, em nome de Jesus, tá bom? Pergunta a você o seguinte: você gostou dessa aula? Foi útil para você? Aprendeu alguma coisa? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar do nosso Família, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.